E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos falar agora dos objetivos ou finalidades das licitações, assunto que eu já adianto foi razoavelmente modificado pela nova lei de licitações. Olha só, vamos lá. Lei 14.133, artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos, vamos lá, primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, tá? Veja só, o critério da proposta mais vantajosa já existia na Lei 8.666, mas a nova Lei de Licitações deu uma nova dimensão para esse critério que já existia. Que nova dimensão é essa? É quando fala de ciclo de vida do objeto. O que o legislador quis falar aqui? Ele quis falar o seguinte, olha, proposta mais vantajosa não é simplesmente a proposta que é mais barata. Pode ser a proposta que, mesmo sendo mais cara, contrate um bem com maior durabilidade ou com um melhor impacto socioambiental também, tá? Então é justificável que, por exemplo, a administração pública faça uma licitação só para comprar papel reciclado. E fale, olha, o papel sulfite comum, branquinho, pode até ser mais barato, mas esse papel reciclado, ele tem um ciclo de vida ecológica e economicamente melhor para a sociedade como um todo. Por isso que nós não vamos pegar simplesmente a proposta mais vantajosa. Nós vamos pegar aqui a proposta que é mais vantajosa, mas nesse sentido mais amplo, incluindo o ciclo de vida do objeto. Ok? Mais um critério é assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Esse critério também já existia na Lei 8.666. E quando fala aqui justa competição, são outras palavras para falar de tratamento isonômico, né? Não há como falar que os licitantes são tratados isonomicamente se não há uma competição justa entre eles. Então o legislador ele só foi um pouco mais prolixo, mas ele não trouxe nenhuma norma nova aqui dentro desse inciso 2. Inciso 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Aqui eu quero sua atenção. Por quê? Evitar sobrepreço e superfaturamento não era um objetivo na Lei 8.666. Mas você deve concordar comigo, mesmo que não fosse um objetivo lá na Lei 8.666, é evidente que toda licitação visa evitar sobrepreço, evitar que a administração pública pague mais do que deva pagar por um bem ou serviço. Tá? Então, embora esse objetivo aqui seja novo, ele é novo enquanto objetivo que está expressamente descrito na lei. Mas, obviamente, que a 8.666 já não permitia superfaturamento. Tudo bem? 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. O desenvolvimento nacional sustentável já estava previsto na Lei 8.666, mas é interessante ver que o desenvolvimento nacional sustentável não é redação originária da Lei 8.666, tá? Originário eram só 2 objetivos, tratamento isonômico e proposta mais vantajosa. Aí uma norma lá em 2010 trouxe o desenvolvimento nacional sustentável. E agora a nova Lei de Licitações colocou para a gente um 4º objetivo, que é evitar o sobrepreço e o superfaturamento. Ok? E aí, aqui eu fiz um quadro só para explicitar para você as diferenças entre sobrepreço e superfaturamento, tá? Sobrepreço tem por base o preço orçado. Esse orçado aqui não é de orçamento público, tá? Não é da lei orçamentária. O orçamento é a pesquisa de preço que a administração faz antes de licitar. Então veja bem. A administração pública quer comprar computadores para a Defensoria Pública do Estado. Ok.
E aí ela vai fazer um orçamento, ela fala, ó, nós queremos computadores com HD de 1 terabytes, nós queremos 16 GB de memória RAM, enfim, coloca lá as especificações que quer para aqueles computadores. E vai orçar o preço. E fala, olha, os preços estão variando entre 3 e 4 mil reais. Ótimo, tudo bem. A partir daí é que vai fazer a licitação. Se o valor for expressivamente superior aos preços de mercado, nesse caso nós teremos sobrepreço. Então, sobrepreço é bem simples de analisar. É simplesmente quando a administração pública, ao contratar um bem, esse bem está com um preço superior ao de mercado, tá? Veja, na linguagem comum nós chamamos isso de superfaturamento, né? Se alguém paga 10 mil reais em algo que vale R$1.000, nós falamos que foi uma compra superfaturada. Na linguagem técnica da nova lei de licitações, isso não é superfaturamento, tá? Isso é sobrepreço. E o que é superfaturamento? Superfaturamento, ele se fundamenta em um dano ao patrimônio público. E ele ocorre quando nós temos medições inadequadas. Medição é a forma como a administração pública paga por suas obras, tá? Então pensa o seguinte, a administração pública foi lá e contratou 1.000 quilômetros de asfalto, tá? Beleza. E aí, quando termina a obra, não foi construído 1.000 quilômetros de asfalto, fizeram 900 quilômetros, mas a administração vai lá e mede 1.000 quilômetros. Nesse caso, nós temos uma medição inadequada. Isso é superfaturamento para a Lei 14.133. Também é superfaturamento quando nós temos uma deficiência na execução. Ou seja, foi contratado os 1.000 quilômetros, mas com a boa qualidade. E aí as normas de engenharia vão definir o que é essa boa qualidade de um asfalto. Pense que o asfalto não foi feito com essa qualidade. É uma deficiência na execução, é superfaturamento, segundo a nova lei de licitações. Também é superfaturamento, segundo a nova lei de licitações, quando nós temos uma alteração do orçamento em favor do contratado e também quando nós temos alteração de cláusulas financeiras que beneficiem irregularmente o contratado, tá? Quais cláusulas financeiras são essas? Nós veremos melhor quando falarmos de contratos administrativos lá do equilíbrio financeiro orçamentário dos contratos, ok? Tudo isso é superfaturamento aqui segundo a Lei 14.133. Agora, nós precisamos saber quais entes devem licitar, tá? Basicamente, então, quais são os órgãos públicos, as entidades públicas que têm o dever de licitar. Olha o que diz a nova Lei de Licitações, artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas direta, autárquica e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa, tá? Então, olha só, todos os poderes são obrigados a licitar. Claro que só no desempenho de função administrativa, né? Como você já deve saber, todo poder tem sua função típica e sua função atípica, tá? Então veja, quais são as funções típicas do judiciário? Julgar, tá? Quais são as funções atípicas do judiciário? Algumas, dentre elas, administrar. E dentro do pacote administrar tem contratar serviços privados e bens, contratar a compra de bens. Essas contratações são feitas com prévia licitação, todos os poderes. Também os fundos especiais, tá? O que são esses fundos especiais? Fundos especiais não têm personalidade jurídica própria, tá? Portanto, nem sequer precisava ter esse inciso 2 aqui, porque eles já estão dentro de órgãos dos poderes, eles já estão dentro dessa ideia. Mas o legislador quis deixar claro que os fundos estavam albergados aqui pela nova lei de licitações, tá? Então, os fundos e demais entidades, quando ele fala entidade, o legislador ele dá uma ideia de que o fundo tem personalidade jurídica, tá? Porque entidade tem personalidade jurídica. Mas essa foi uma falha técnica do legislador aqui, tá? Fundo não é entidade.
controladas direta ou indiretamente pela administração pública, ok? Olha o que diz aqui um julgado do STF em 2019. Esse julgado é relativo à Lei 8666, embora também seja pertinente na nova Lei de Licitações. Olha só. Acórdão do Tribunal de Contas da União, exigência de que conste nos editais de licitação do SENAC o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários, bem como de critérios de aceitabilidade, desnecessidade. Serviço social autônomo, natureza privada, não se submete ao processo licitatório previsto na Lei 8666, necessidade de regulamento próprio. Olha só, nós temos alguns entes um pouco diferentes no Brasil, que eles não são nem privados, propriamente ditos, aplicando tudo do setor privado para eles, e nem são públicos. Eles são o que a doutrina chamam de terceiro setor. Dentro desse terceiro setor, nós temos os serviços sociais autônomos, que são basicamente esses serviços que nós conhecemos na vida comum. É o SESC, é o SENAI, é o SEBRAE, são entidades ligadas a essas corporações privadas, tá? São ligados a esses sindicatos patronais e que prestam serviço de interesse social. Por isso é um serviço social autônomo. Mas veja, eles têm natureza jurídica privada, não é entidade pública. Por isso, não precisa seguir a Lei 8666 e nem seguir a nova Lei de Licitações. Mas o dinheiro que eles trabalham é dinheiro público. Por quê? Porque faz parte daquele pacote que você estuda lá em direito tributário, sabe? Das contribuições paraestatais. Então, por causa dessas contribuições para fiscais, que eles têm que estabelecer um regulamento próprio para contratações. Mas, repetindo, portanto, serviço social autônomo não licita conforme a Lei 8666 ou a Lei 14.133. Eles estabelecem um regulamento próprio para fazer seus contratos, ok? Com isso, encerramos mais um bloco aqui. É isso aí e vamos juntos.